Fala meus amigos, climinha de fim de ano aqui no canal. Como vocês podem ver, estamos aí fazendo as retrospectivas de 2023 e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as minhas séries favoritas do ano, as que eu não gostei também. Então é isso, esse aqui é meu top 10 de melhores séries de 2023. Só um recado para você que gosta desse tipo de conteúdo, gosta desse papo sobre séries, sobre filmes, etc. Inscreva-se aí no meu canal, que dessa maneira você não perde nenhum conteúdo que eu solto por aqui, beleza? 2023 foi um ano aí cheio de boas séries, falei sobre algumas aqui no meu canal, sobre outras não tive a oportunidade de falar, mas vou falar aqui nesse vídeo. Dito isso, vamos lá, em 10º lugar, começando aqui, temos a série Treta, uma série que saiu esse ano aí na Netflix, deu o que falar. Ela conta a história de um homem e de uma mulher que acabam se conhecendo por meio de uma briga de trânsito ali, uma maneira muito comum de se conhecer hoje em dia, e a briga ali vai escalando para proporções cada vez mais malucas, né? Proporções inimagináveis ali. É um tipo de história que eu gosto muito, essa coisa de escalar aí para níveis absurdos. E no fundo, é uma história de amor, que é também uma coisa que eu gosto muito, né? As séries muitas vezes usam esses recursos aí de criar toda uma história maluca para no fundo, ali no fim das contas, ser apenas uma história de amor, né? Uma história que começa por meio da raiva. Quantas histórias não começam assim, né? Mas aquela raiva ali era apenas amor enrustido. A série me deixou um pouco com o pé atrás quando saiu, por conta daquele carimbo sempre meio suspeito aí da A24. A gente nunca sabe o que vai vir por aí, né? Muita coisa ruim, mas também algumas coisas boas. Eu colocaria a Treta dentro das coisas boas. Os últimos episódios aí da série, eles são muito legais, né? Tipo, a série vai te pegando aos poucos, ela me pegou aos poucos, pelo menos. E no final, ali, penúltimo, último episódio, eu já estava completamente entregue e estava torcendo ali pelos protagonistas. É impossível não falar da trilha sonora também da série, né? Ela tem uma trilha que até agora eu tô tentando entender se é irônica ou não, mas eu acredito que não, porque tem muita coisa boa, de verdade ali. Muito rock dos anos 90, mas coisa boa mesmo ali. Tem Cornflake Girl, da Tori Amos, tem Cure for Pain, do Morphine, e tem outras coisas que você fica meio surpresos, assim, tipo The Reason, do Hoobastank. Você fala, caramba, essa música é meio boa, na verdade, né? Pelo menos eu tô ouvindo essa música agora de maneira diferente depois dessa série. Enfim, tem Offspring, Smashing Pumpkins, etc. Recomendo muito, Treta está na Netflix. Outra série da Netflix é o 9º lugar aqui do meu ranking, que é Scott Pilgrim, a série. Fizeram aí finalmente o anime baseado em Scott Pilgrim, que era uma história em quadrinhos muito famosa, depois virou um filme muito famoso e agora finalmente aí é um desenho animado. É um formato que os fãs de Scott Pilgrim sempre sonharam em ver, né? Porque combina muito, aqueles personagens que fizeram tanto sucesso nos quadrinhos, tinha tudo a ver com uma série animada. O filme foi muito bem sucedido também em traduzir isso para o audiovisual, mas o anime pegou o espírito muito bem. E não só isso, né? Pegou o espírito de nossos tempos também, porque é aquilo, Scott Pilgrim, será que faria sentido hoje aquela historinha do cara que está atrás da garota dos seus sonhos e aí tem que combater os ex-namorados dela? Talvez não fizesse tanto sentido hoje. Mas os autores aí, produtores da série, conseguiram dar uma nova roupagem, né? Sem perder a essência original, da história original, dos personagens originais, e transformaram isso numa coisa nova e muito saborosa, né? Inclusive pegaram os atores que fizeram os papéis ali no filme, colocaram eles para fazer a dublagem também aqui. Isso foi uma coisa muito legal, então você tem ali o Michael Cera, né, a Mary Elizabeth Winstead, todo mundo ali, todos os atores principais do filme, eles estão aqui. Enfim, é uma série divertida para quem não conhecia os quadrinhos e nem o filme, mas também é uma série divertida para quem já era fã da história original, porque agora tem um frescor diferente aí, né? Tem uma nova maneira de olhar para aquela história. Eu falei mais sobre Scott Pilgrim no vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição, caso você queira ver
depois. Em oitavo lugar, temos uma outra série que trouxe uma proposta de repaginar uma obra que já tinha sido feita anteriormente. Estou falando de The Last of Us. É uma boa série na sua proposta de traduzir aquele que é um dos jogos de videogame mais famosos, mais aclamados, mais premiados de todos os tempos para esse formato de série. Eu sou fã do jogo e nunca vi muito o porquê de ter que transformar isso aqui para um formato de série, mas em parte eu entendo que é para trazer essa história aí também para um público que não é gamer. Ao contrário de Scott Pilgrim, que deram uma repaginada, né, fizeram toda uma nova história aqui, em The Last of Us não mexeram em praticamente nada. A história segue bem fiel ao que ela é no videogame. Mas assim, os episódios que mais me conquistaram são justamente aqueles que mais se distanciam do que já é contado no game, né? Por exemplo, o episódio 3, que eu acho o melhor episódio de uma série esse ano. Para mim, se for fazer um ranking de episódios, o episódio 3 de The Last of Us, ele é o primeiro lugar. Ele é uma obra ótima por si só, né? Eles pegaram um pedaço de história que acontece no videogame e transformaram aquilo numa outra coisa, deram uma profundidade muito grande para aquilo, e que quando chega no final você tá assim, cara, o que eu acabei de assistir aqui? Enfim, a série também é boa quando ela tá na história mais tradicional ali, né? Os atores principais que fazem o Joel e a Ellie, eles são bons. Mas é isso, pra quem já conhece o jogo, não tem nada de tão novo assim. Inclusive eu recomendo muito mais o jogo do que a série, porque no jogo tem o diferencial da interação, né? Que te deixa ainda mais imerso naquele mundo. Seguindo aqui com o nosso ranking, em sétimo lugar nós temos a quarta temporada de Succession, a quarta e última temporada, né? Inclusive um final bem digno aí para uma das séries mais aclamadas dos últimos tempos. Eu não sou o maior fã de Succession, mas eu reconheço as qualidades da série e acredito que elas estiveram bem presentes aqui nessa temporada final também. O episódio 3 para mim é o melhor de todos. Eu ainda acho bombástico a maneira como mataram aquele personagem na série e como aquilo se desenrolou ao longo de todo aquele episódio. Foi inesperado, né? Você matar um personagem ali quando ainda falta mais da metade da temporada para acabar. Eu acho que a temporada acabou perdendo um pouco, porque era um personagem muito importante ali, né? Ele é uma espécie de motor que fazia a série andar, mas ainda assim eu acho que tivemos boas soluções ali. Cara, grandes atuações, né? Todos os atores da série são muito bons. Eu destacaria o Jeremy Strong, que é o Kendall Roy. O último episódio é bom, a conclusão é satisfatória, assim como a coroação aí do novo sucessor. Eu falei bastante aí sobre o último episódio de Succession num vídeo aqui no canal, vou deixar o link aí na descrição, caso você queira ver depois, beleza? Em sexto lugar da minha lista aqui temos The Bear, a segunda temporada. A segunda temporada de The Bear, ela faz aquilo que segundas temporadas devem fazer, que é pegar o melhor, né, que aconteceu na primeira temporada e elevar aquilo, né? Levar aquilo para um outro nível. E também eliminar aquilo que não foi tão bom. Nessa segunda temporada eu fiquei ainda mais vidrado nos personagens secundários, né? Que todos, absolutamente todos, são muito mais interessantes que o protagonista. Inclusive no último episódio a gente tem ali o protagonista ficando de fora do episódio por uma boa parte dele, né? E não fez tanta falta assim. Eu acredito que os personagens secundários eles têm esse charme muito grande em The Bear. Essa também é uma outra série com uma trilha sonora absurda aí, com muito indie rock, né? Ou então o chamado college rock, pô, Replacements, Pixies, Weezer, R.E.M., enfim, muita coisa legal. Recomendo muito, se você não ficou interessado na primeira temporada de The Bear, né, aquela história ali da cozinha e tal, não te interessou, eu acho que a segunda temporada pode te pegar. Ela praticamente usa os problemas da cozinha ali como metáfora para a vida daquelas pessoas. Bom, e outra série que já era muito boa em sua primeira temporada e ficou melhor na segunda é o quinto lugar aqui da minha lista, que é O Rei da TV. Para quem não sabe o que é O Rei da TV, é uma série que tá no Star Plus que conta a história de ninguém mais, ninguém menos que Silvio Santos. A primeira temporada ela já era bem legal, né? Ela contava um pouco mais da origem do Silvio Santos, a infância, a adolescência, né? Fase jovem adulto. Enquanto aqui já pega uma fase mais atual ali, né? Já pega o final dos anos 80, a criação do SBT,
pega os anos 90, quando a emissora vivia uma boa fase, brigava com a Globo ali na audiência. Enfim, são histórias que estão mais próximas da gente, que a gente viu assim mais de perto, né? A gente tem o escândalo do Banco Pan-Americano, a gente tem o Van Damme dançando com a Gretchen no Domingo Legal. A gente termina ali, o último episódio é o sequestro do Silvio Santos. E assim, tudo muito bem montado, tudo muito bem construído. E muita gente criticou a série por não seguir à risca datas e tal. Mas isso é uma coisa que não importa em nada, assim, né? Eu acho que a história que é contada ali que é o que importa de verdade, a maneira como eles vão desenrolando os fatos. E no fim das contas é uma série que mistura muito bem forma e conteúdo, né? Porque o SBT é isso aí, né? Sempre foi essa bagunça, essa emissora com cara de Brasil, assim, e essa série, ela traduz isso muito bem. Ela tem cara de Brasil, ela é popular e as atuações aí também ajudam muito nisso. Aí a gente tem o José Rubens Chachá como o Silvio Santos, o Paulo Nigro como o Gugu. Cara, é tudo muito bom. Enfim, recomendo muito O Rei da TV. Se você ainda não viu a primeira temporada, veja e depois assista a segunda também. Eu falei mais sobre ela lá no canal do Brasil que Deu Certo. Caso você queira ouvir mais sobre ela, vou deixar também o link aí na descrição, tá certo? Em quarto lugar, temos mais uma produção nacional aí, dessa vez do Globoplay, é a série Vale o Escrito. Esse aí é um documentário absurdamente bom sobre a história do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. E eu já falo o seguinte, não se assuste com o nome de Pedro Bial aí nos créditos. Muita gente falou, putz, tem o nome do Bial ali, o cara fez aquela série horrível sobre a Xuxa, mas não tem nada a ver com isso. O Bial aparece ali apenas como supervisão artística, não é direção do Bial, né? A gente tem a narração dele em alguns momentos ali da série, inclusive uma narração bem ruim, mas fora isso, a série é perfeita. Você tem ali um depoimento mais impressionante que o outro, a todo momento você fica se perguntando, cara, como eles conseguiram botar essa galera para falar sobre tudo isso, assim, abertamente. É uma loucura, né? E assim, os episódios eles se aprofundam muito naquelas histórias, nada é contado de maneira superficial. Você tem vários depoimentos de galera que tinha envolvimento muito pesado com o Jogo do Bicho. Você tem depoimento das esposas, né? Você tem depoimento das filhas, você tem depoimento de todo mundo que estava no entorno, depoimentos dos delegados. E para coroar tudo isso, ainda tem um vasto material de pesquisa aí. Lógico que a série C da Globo ajuda, né? Porque afinal de contas estamos falando de um acervo aí de muitos e muitos anos, muitas décadas aí de imagem, de jornal ali, jornal nacional. Mas enfim, até na hora de misturar com a leveza ali, como por exemplo na hora dos comentários do Milton Cunha, a série faz isso muito bem. Então eu vi uma Xana muito bela. Milton Cunha conviveu e convive muito com aquela galera. Então ele fala sobre todo mundo ali daquele jeito, Milton Cunha, né? Um jeito divertido e tal, de quem sabe muito sobre o carnaval, o envolvimento daquela galera com o carnaval e a importância daquela galera pro folclore do Rio, vamos dizer assim. Enfim, recomendo muito aí, Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho. Falei sobre a série aqui neste canal também, vou deixar o link ali na descrição. Bom, vamos ao pódio aqui. Em terceiro lugar, mais uma produção nacional aí, que é Cangaço Novo, série que saiu no Prime Video. E o que me chamou a atenção a princípio foi o nome de Ali Muritiba, né, que estava envolvido na série, diretor aí que eu sou muito fã. O cara fez recentemente, só para citar, o caso Evandro, né, no Globoplay. Também o filme Deserto Particular, filme belíssimo aí. E também o nome dele está aqui em Cangaço Novo, ele dirigiu vários episódios da série. Bom, mas o que é Cangaço Novo? Como o próprio nome diz, a ideia da série é contar a história desses novos cangaceiros de uma maneira misturando um pouco ficção com realidade. A série é baseada em personagens reais, mas tem suas liberdades poéticas aí de ir além também. É uma série brasileira com cara de Brasil, né? Isso é a coisa que mais me agrada sobre ela. Não é aquela série com cara de Globoplay, né? Toda aquela coisa, sempre série brasileira tem aquela cara de Globoplay, aquele formato ali meio pasteurizado. Aqui não, aqui a gente tem uma coisa muito mais autêntica, com atores
pouco conhecidos, tem alguns ali que são mais conhecidos, mas a maioria são caras novas. Os cenários ali do Nordeste também tornam uma série muito legal. Enfim, recomendo muito. A série tem elementos de séries que já fizeram sucesso lá fora, tipo Breaking Bad, tem umas coisinhas assim, mas eu garanto que é uma série muito brasileira, que não tem vergonha de ser brasileira e que usa elementos de outras séries de fora aí apenas como referências boas. Enfim, indo para o segundo lugar, temos mais uma produção nacional. Vocês podem ver que tivemos muitas produções nacionais de qualidade esse ano, quase metade da lista aqui eu botei série brasileira. Segundo lugar é a super fantástica história do Balão Mágico. Sim, eu coloquei a super fantástica história do Balão Mágico no meu segundo lugar aqui de melhor série do ano. A série está disponível no Star Plus, eu falei bastante sobre ela lá no canal do Brasil que deu certo, vou botar o link para esse vídeo aqui na descrição também, mas não tem problema em falar um pouquinho mais sobre ela aqui de novo. Bom, essa série aqui é a prova que você não precisa ter aí o acervo do Globoplay para fazer uma série realmente boa. Para quem não sabe, o programa do Balão Mágico ele passou na Globo, né, durante os anos 80, então a Globo ali é detentora de muitas imagens do grupo. Isso em momento nenhum é um problema aqui, né? A gente tem algumas imagens de arquivo, óbvio, mas o que é mais marcante aqui nesse documentário são os depoimentos aí dos ex-integrantes, né, do Balão Mágico, o Toby, o Mike, o Jairzinho e a Simone também. É muito legal porque cada um tem sua própria personalidade, né? Isso já era uma característica na época do Balão Mágico, na época em que eles eram crianças, mas eles se tornaram adultos também bem diferentes um do outro. A série consegue pegar aí, mesmo quem não viveu plenamente aquela época do Balão Mágico, né? Como eu não vivia, assim, pra mim o Balão Mágico era uma coisa das crianças mais velhas, né? O Balão Mágico já era uma coisa um pouco anterior à minha geração, mas ainda assim eu me comovi muito com a série. A série consegue transmitir de uma maneira muito brutal, assim, como é horrível o trabalho de crianças. Nesse caso, o trabalho artístico, né? As crianças ali que faziam parte do Balão Mágico tinham rotinas absurdas de trabalho, tinham que ficar horas gravando, muitas vezes entrando madrugada, não estudavam direito por conta disso. Enfim, a série é muito boa nesse sentido de levantar essas questões, né? Pô, será que é certo criança trabalhar? Obviamente que não, né? Mas a série mostra que com argumentos muito sólidos como é horrível. A série cria também muito bem seus personagens ali, seus heróis, seus vilões e faz um panorama muito legal ali da época. Para quem gosta de uma história bem contada, para quem gosta de um documentário bem feito, eu recomendo muito essa série que questiona várias coisas, né? Levanta várias questões interessantes, se aprofunda ali em assuntos, faz perguntas desconfortáveis para os seus entrevistados, mostra questões polêmicas da vida deles ali, mas tudo de maneira muito séria. Recomendo muito a super fantástica história do Balão Mágico, uma série que me marcou muito esse ano. Em primeiro lugar, no meu pódio aqui, temos How to with John Wilson, a última temporada. Não tem jeito, a temporada final aí de How to with John Wilson pegou o primeiro lugar de 2023 para mim. Eu já era um grande fã das outras duas temporadas de How to with John Wilson, né? Mas o cara conseguiu aí pegar e fazer uma terceira temporada e fechar com chave de ouro a série. Essa terceira e última temporada, ela segue a linha das primeiras, né? É basicamente o John Wilson ali com sua câmera tentando desenrolar sobre algum assunto, tipo como encontrar um banheiro público, ou então como rastrear sua encomenda, e a partir daí os episódios vão para caminhos inimagináveis. O que o John Wilson faz é praticamente poesia audiovisual, né? Ele reflete sobre os assuntos, ele vai atrás de pessoas que podem ter respostas para ele, e é sempre impressionante o tanto de imagem de arquivo que ele tem ali, né, cara? Porque ele sempre tem alguma coisa para ilustrar qualquer coisa que ele tá falando ali. Então é isso, né? Sempre é uma delícia embarcar nessas jornadas dele, seja ele indo no encontro de fãs do filme Avatar, ou então indo no encontro dos colecionadores de aspirador de pó. O cara nunca perde esse olhar aí diferenciado sobre as coisas. Isso que é o mais mágico. Eu acho que depois de um tempo, né, o nosso olhar às vezes se acostuma com as peculiaridades da cidade, né? A gente começa a olhar para aquilo sem tanta estranheza. E o John Wilson nunca perde isso, assim, né? Eu acho legal como ele continua gravando qualquer coisinha que ele vê ali, ele fala, pô,
deixa eu capturar isso aqui, né? E aí soma isso com as reflexões que ele faz sobre aqueles assuntos, cara, temos uma série genial. Eu já tô com muita saudade dessa série, eu já tô ansioso para ver o que ele vai fazer aí em seguida, né? Porque com certeza ele vai partir para novos caminhos, mas essa é uma série que eu recomendo muito, você vê várias vezes, ainda bem que ela existe, ainda bem que ela tá aí. Obrigado, John Wilson, por ter feito o How to with John Wilson, primeiro lugar aqui nas minhas séries de 2023. E só antes de terminar aqui, né, aquela menção honrosa para a pior série de 2023, eu vou colocar Xuxa, o documentário. Essa foi uma série que eu falei bastante lá no canal do Brasil que deu certo, fiz alguns vídeos sobre ela e eu não consegui em nenhum momento falar bem sobre isso, porque assim, é uma das maiores catástrofes que eu já vi em formato audiovisual. Como eu falei aqui nesse vídeo mesmo, né, a direção é do Pedro Bial, que aparece em todo momento ali falando com a Xuxa. O cara tá toda hora ali, sempre tá a cabecinha dele, ou então ele falando com ela, fazendo algum comentário que não precisa ser feito. E as histórias aparecendo de maneira totalmente aleatória, um documentário totalmente mal construído, histórias que não se conectam. Parece que a Xuxa simplesmente quis fazer um documentário para exorcizar algumas coisas, e na verdade aquilo acabou virando um tiro no pé dela mesma. Que assim, ela quis fazer um encontro com a Marlene Matos para lacrar pra cima da Marlene Matos, e na verdade quem sai por cima ali é a própria Marlene Matos. Cara, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso vendo aquilo vai olhar e falar, cara, o que a Xuxa tá fazendo? Meu Deus, tá passando vergonha. Enfim, galera, queria só fazer essa menção honrosa pra pior série de 2023 também. Não assisti tantas outras séries ruins, porque assim, quando a gente tá começando e já vê que o negócio é ruim, eu tenho a tendência de parar e não seguir em frente, porque, porra, meu tempo é meio precioso. Mas ouvi sobre várias séries que aparentemente foram meio ruins esse ano, né? Acho que The Idol foi uma muito falada aí, que era uma série horrível. Como eu não assisti, eu não vou comentar, mas essa da Xuxa, como eu assisti por motivos de trabalho, eu deixo aqui o registro, tá certo? E por enquanto é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like esperto, inscreva-se aí no meu canal. Dessa maneira você não perde nada que eu solto por aqui. Teremos outras retrospectivas aí. Vai ter alguma coisa sobre filmes aí, provavelmente. Acredito que vou falar sobre trilhas sonoras também. Então, inscreva-se aí para não perder nada e considere também se tornar membro do meu canal para receber conteúdo exclusivo também. Tem o botão Seja Membro ali embaixo. Dessa maneira você me ajuda bastante, tá certo? Galera, por enquanto é isso. Um grande abraço e tchau!